Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 41. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. O Senhor livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. E tu renovas a tua cama na doença. Glória a Deus, que maravilha. O Espírito de Deus usando Davi para falar comigo, com você nesta noite, através dessa palavra. Porque na época, Davi cantando, ele abriu a boca e Deus usou ele. Davi falou do dia mau. Tem dia mau? Tem. Quem não lembra-se do patriarca Jó? O homem mais rico do Oriente, que vivia tranquilo, homem temente a Deus, desviava-se do mal, íntegro, aleluia. Mas veio um dia mau. Só que Jó tinha qualidade, ele semeou, ele fez o que Davi diz aqui, ó. Bem-aventurado aquele que atende o pobre. Aleluia. Jó diz, eu era os pés do coxo, eu era o olho do cego, eu era o juiz das viúvas e o pai dos órfãos. E aqueles que tinham direito, eu inquiria. Aleluia. Ajudava aquelas pessoas que tinham direito, mas não sabia como. Ele era o advogado do pobre. Que maravilha! Por isso que ele não temeu, por isso que ele diz assim, eu sei que meu Redentor vive, pronto, acabou. Ele diz, olha, na minha carne ainda eu verei a Deus. Aleluia, não vou morrer não. A mulher mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer? Nada, que morrer coisa nenhuma, não vou morrer. Ele usou a sabedoria, como fala qualquer louca, não chamou ela de louca, não. Jó sabia que um dia ele ia perder toda a riqueza maior, os filhos. Ia perder a saúde, além disso, até a companhia da esposa, que mandou ele amaldiçoar a Deus, então nem ela mais estava sendo companheira dele. Mas ele tinha semeado. Paulo diz que aquilo que o homem semear, colherá. E ele diz para a igreja de Corinto que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Jó semeou em abundância, que Deus deu ele o dobro de tudo quanto antes possuía. A Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. E agora, com o dobro, ele era o quê? Ah, você é inteligente. Era 2 vezes o homem mais rico do Oriente. Que maravilha, aleluia. Mas é porque ele tinha semeado. Aleluia. Aqui diz que o Senhor livrará no dia do mal. Jesus falou do dia mal. Hoje está tudo bem, maravilha, saúde, como o Jó estava, rico, os filhos, fazendo festa, que maravilha. Mas chegou o dia que a Bíblia diz que foi assim, no instante. Um mensageiro chegava com a notícia, o outro chegava e ficava na fila, só esperando desocupar o ouvido de Jó para ele dar outra pior. Não era uma notícia hoje, outra amanhã, não. A Bíblia diz que um estava falando, o outro já estava lá, pronto, para dar outra pior. Por último, veio da esposa, amaldiçoa teu Deus e morra. Mas ele usou a sabedoria de Deus, que ele era um homem sábio, disse, como fala qualquer louco, assim falas tu. Eita glória! Então, o Senhor livrará no dia do mal. E o que mais que acontece? Conservará em vida. Ah, não morre. Não, não. Não vai morrer, não. Não vai morrer, não. O Senhor conservará em vida. E o Senhor não entregará a vontade dos seus inimigos, porque a vontade do inimigo, diz o próprio Davi, que ele os teria engolido vivo se o Senhor estivesse ao nosso lado. Não é assim que está escrito? Ele nos teria engolido vivo. O inimigo quer. Pedro diz que ele anda como um leão, rugindo, procurando quem ele possa tragar. Aleluia. E Pedro diz, fica com medo? Não, resiste, ser firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossas mãos espalhadas pelo mundo. Não é para ficar com medo, não. E não é você que está passando provações, não. Os irmãos espalhados pelo mundo também. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Jó foi sustentado. Tu renovas a tua cama na doença. Aleluia. Mas isso é para quem? É aquele bem-aventurado. O bem-aventurado. Aleluia. Que atende o pobre. Não é o que esconde o pobre, não. É o que atende o pobre. Aleluia. A Bíblia diz que não é para nós esconder daquilo que é da nossa carne, como diz, falando sobre o jejum que agrada a Deus no livro do profeta Isaías. Mas sim que reparta o pão com o faminto, deverso que está nu, e recolhe em casa o desabrigado. E para de apontar com o dedo. Tem pessoas que não sabem apontar. Não de profeta, não, de acusador, querendo tomar o lugar do diabo, porque o diabo que é o acusador.
Tem pessoa que quer tomar o lugar dele, quer ficar acusando os outros, quer tomar o lugar do diabo. Deixa para ele acusar, eu não vou acusar ninguém, não. Temos é que abençoar, ainda mais se nós fomos chamados para ser sacerdote. A missão do sacerdote é interceder pelo povo e abençoar. Números capítulo 6, versículo 24 a 27. Está escrito lá: assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus quer que nós colocamos o nome dele sobre o povo e para ele abençoar o povo. Essa é a missão do sacerdote. Interceder. Lembra-se do profeta, do sacerdote ali, quando abençoou Ana? A Bíblia diz que ela levantou, comeu, alegrou e recebeu a bênção, foi embora em paz, cantando, e voltou no outro ano trazendo a bênção, porque ele abençoou. Essa é a missão. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que Jesus nos fez reis e sacerdote para Deus. Que maravilha! Então vamos fazer o que a Bíblia diz? Vamos crer nessa palavra? Bem-aventurado aquele que atende o pobre, porque o Senhor, aleluia, vai livrar no dia do mal. Chegou o mal, você atendeu o pobre? Então pode deixar que o Senhor garante como garantiu Jó. O Senhor livrará e sustentará em vida, ou conservará em vida, não vai morrer não. Será abençoado. E tu não entregará à vontade dos seus inimigos, o Senhor sustentará no leito da enfermidade e renova a cama da doença. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Medita nessa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém.